Vou fazer a leitura agora do trecho inicial do livro. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Quer dizer que são falas do pai, do Sérgio, na porta do Ateneu, quando ele vai deixar o menino lá, né, dentro desse internato. Bom, aqui vem. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso. Lembra que ele foi escrito em primeira pessoa, né, pelo Raul Pompeia? Então, é o Sérgio contando a sua própria história dentro do Ateneu. Então, bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora. Então, quer dizer que ele fala que ele foi retirado desse carinho do amor doméstico, do que ele recebia dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Totalmente diferente do que se encontra fora. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade, da influência de um novo clima rigoroso. Então, esse clima rigoroso é o que ele foi encontrar, né, no Ateneu, completamente destituído de amor, carinho e proteção, o qual ele tinha no lar dele. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrida reclame, ou seja, ele era reconhecido, né, pelo seu, é uma palavra antiga, né, que caiu em desuso, mas que faz referência justamente à publicidade que ele tinha. Então, mantido por um diretor que tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar as aclamações, o bombo vistoso dos anúncios, né? Quer dizer, o que eles se deparavam lá era uma realidade completamente diferente daquela que se expunha, né, as propagandas em geral na cidade a respeito do Ateneu. Continuando a leitura para a gente reforçar o nosso conhecimento a respeito do livro Ateneu de Raul Pompeia, nós temos um dos trechos iniciais, já no capítulo 2, quando o Sérgio já está no Ateneu e ele foi entregue, então, às mãos do Rebelo, que era tido como um ótimo aluno, para que esse aluno apresentasse a escola, né? O levasse a todos os lugares e mostrasse tudo que existia ali. Bom, Sérgio, o narrador, rememora, ou seja, relembra nos primeiros dias do internato a sua conversa com o colega, o Rebelo, e os conselhos deste para que possa sobreviver dentro do colégio. Bom, era hora de descanso, passeávamos conversando, falamos dos colegas. Vi então, de dentro da brandura patriarcal do Rebelo, descascar-se uma espécie de inesperado tercito, reproduzindo injúrias e maldições. Uma corja, que já fala do Rebelo, ó, tá entre aspas. Uma corja, não imagina, meu caro Sérgio. Conte como uma desgraça ter de viver com essa gente. E esbeiçou um lábio sarcástico para os rapazes que passavam. Aí vão as carinhas sonsas, generosa mocidade, uns perversos. Tem mais pecados na consciência que um confessor no ouvido. Uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fiem-se neles. São servis, traidores, brutais, adulões. Vão juntos. Pensa-se que são amigos, sócios de bandalheira. Fuja deles, fuja deles. Cheiram a corrupção, empestam de longe, corja de hipócritas e morais. Cada dia de vida tem-lhes vergonha da véspera. Mas você é criança. Não digo tudo o que vale a generosa mocidade. Com eles mesmos, há de aprender o que são. Então dá pra gente perceber que nesse momento o Rebelo já vai rasgar a chita e falar, né, quem são esses colegas que convivem com ele ali dentro do Ateneu. Bem, aqui nós temos aquele sinal de que foi omitido um trecho, não é isso? Aí vem. Um tropel de rapazes atravessou-nos à frente, provocando-me com surriadas. Aqui um outro trecho foi omitido. Isso é uma multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota. Vivo só e vejo de longe, mas vejo. Tá vendo? Aqui ele continua fazendo a descrição a respeito desses colegas. Não pode imaginar. Os gênios aqui fazem dois sexos.
como se fosse uma escola mista. O que seria uma escola mista? Uma escola de homens e mulheres, de meninos e meninas. Então, os gênios aqui fazem 2 sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, ou seja, sem coragem, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. Quer dizer, esse sexo da fraqueza aqui seria uma forma naturalista de falar sobre a mulher, que seria a mulher, o sexo frágil, né? Então, são dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo, quando, em segredo dos pais, pensam que o colégio é a melhor das vidas, como acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Aí ele vai e coloca até aquela paradinha, né, das reticências. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. Que é que ele está dando a entender? Que os protetores seriam o sexo forte e fariam o papel de homens. E que se ele aceitasse o protetor, ele já estaria se colocando no sexo da fraqueza, no sexo frágil. Então aqui há uma maneira de expor, não explicitamente, mas implicitamente, a existência de da homossexualidade dentro da escola, que foi um dos fatos que chocou a época, né? Por escrever uma obra falando da homossexualidade, era uma coisa que existia, mas ninguém podia jamais falar a respeito. Era tudo as encobertas, né? Então vamos lá. Ia por diante Rebelo com os extraordinários avisos, esses que nós vimos atrás, né? Quando senti puxarem minha blusa, quase caí, voltei-me. Vi à distância uma cara amarela, de gordura balofa, olhos vesgos sem pestanas, virada para mim, esgarçando a boca uma careta de riso cínico, um sujeito evidentemente mais forte do que eu. Não obstante, apanhei com raiva um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me com uma gargalhada, e sumiu-se. Muito bem, aplaudiu o Rebelo. O que aconteceu, né? Esse menino, o que ele fez então? Foi ele que puxou a camisa do Sérgio e ficou rindo, fazendo essa careta de riso cínico, né? Era bem mais forte que o Sérgio, um sujeito evidentemente mais forte do que eu. Não obstante, ou seja, na hora nem pensei e apanhei com raiva um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se injuriado com uma gargalhada, mas sumiu. Então, quer dizer, muito bem, aplaudiu Rebelo. Quando o Sérgio se mostrou, nesse momento que ele joga então um pedaço de telha no menino que puxou a camiseta dele lá e ficou rindo, né? Quer dizer, que sexo ele está se propondo? A dos fortes e que não vai aceitar os protetores. Ele não vai se fazer de mulherzinha perante esses outros guris lá, certo?